você escuta a palavra comunicação, qual é a primeira coisa que você pensa? Se o que vem à sua cabeça é você falando, se comunicando com alguém, um parente, um amigo, um conhecido, até um desconhecido na rua que você acabou de ver, isso é um exemplo de comunicação interpessoal, que é a troca de informações entre duas ou mais pessoas. E aí, essa comunicação ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, a comunicação verbal, que é a comunicação usando palavras, que ela pode ser oral, como a comunicação que eu estou fazendo aqui com você agora, né? Estou falando. E ela pode ser escrita, que é, por exemplo, quando você lê uma carta, quando você lê um livro, lê um panfleto que você recebe na rua. Ah, Laís, mas eu não pensei nessa comunicação, não. O que veio à minha cabeça foi a comunicação que eu vejo na televisão, que eu escuto no rádio, que eu leio no jornal. Bom, aí a gente está falando, além de comunicação falada, de comunicação oral, a gente também está falando de comunicação de massa, que é aquela que tem um emissor, que é uma ou mais pessoas falando, e várias pessoas recebendo essa informação ao mesmo tempo. Por isso que ela se chama comunicação de massa. Ah, não, Laís, eu não pensei em nada disso, não. O que eu pensei foi naquele vídeo que eu assisto na internet. Então, além de comunicação oral, comunicação de massa, a gente também está falando de comunicação audiovisual. Percebeu quantos tipos de comunicação tem aqui só nesses exemplos que eu dei? Pois é, existem vários tipos de comunicação, mais de 20 com toda certeza, que estão presentes no nosso dia a dia de diversas formas. Agora eu quero te perguntar sobre um tipo de comunicação específica, que é a comunicação pública. Você já ouviu falar sobre ela? Você sabe o que é? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, ou que você não entenda direito o que é, a comunicação pública é algo muito importante para você, para mim e para qualquer cidadã e cidadão de um país. Comunicação pública é o tema do episódio de hoje do Desteoriza, e eu já te adianto que você vai terminar de ouvir esse episódio entendendo o que é comunicação pública e a importância dela para você e para o país. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE, vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma pessoa branca, de pele clara, de estatura mediana, tenho cabelo cacheado, cachos bem pequenininhos da cor castanha. Agora ele tá preso, eu dividi o cabelo ao meio e eu tô com um penteado em que eu faço uma imitação de trança para cada lateral e prendo no meio da cabeça e a parte de baixo tá solta. Eu tô usando uma blusa de malha bem fininha na cor cinza claro. Ela tem mangas que vão aqui até quase na metade do ombro, assim, sabe? Perto do cotovelo, e tem um detalhezinho aqui na gola em V, e eu uso óculos. O óculos ele tem uma lente meio quadradinha, arredondada nas pontas, e ele é cinza. Eu tô usando um brinco colorido, que é preto, vermelho e verde. E quem vai desteorizar a comunicação pública pra gente nesse episódio de hoje são duas convidadas. Eu começo falando com Ana Paula Lucena. Bem-vinda, Ana Paula. Se apresenta pra gente, por favor. Olá, é uma alegria estar aqui. Desde já a gente agradece demais. Quem está falando é Ana Paula Lucena. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Milito já há algum tempo, pela comunicação pública, pela comunicação como direito humano. Faço parte também da Associação Brasileira de Comunicação Pública, representando a associação aqui em Pernambuco. E eu sou baixinha, tenho pele branca, quase parda, rosto arredondado, cabelo cacheado na altura do pescoço, uso óculos com a lente assim bem flutuante, tem muita armação, na estrutura dos óculos. Estou usando um batom bem clarinho, tenho olhos verdes, minha blusa é preta em V na altura da manga e aqui atrás de mim tem uma parede branca. Essa sou eu, passeando aí pela vida, disseminando a comunicação como direito humano. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada por ter aceito o convite da gente. E agora, nossa outra convidada é a Helena Alencar. Bem-vinda, Helena. Se apresenta para a gente também. Obrigada, Laís. Obrigada pelo convite. Meu nome é Helena, eu sou comunicadora social formada pela UFPE, sou jornalista, trabalho com comunicação pública há mais de 10 anos, já passei por 2 empresas públicas, agora estou na Assembleia Legislativa de Pernambuco, como servidora efetiva. Também sou associada da ABC Pública, que é uma associação importantíssima, que está vindo divulgar a comunicação pública
pública no país inteiro, né? E também buscar conquistas que consolidem essa comunicação pública e o trabalho dos profissionais. Eu tenho 34 anos, tenho cabelo preto, sou branca, estou usando um vestido estampado e estou numa sala toda branca também. Obrigada, Helena, também por ter aceito o nosso convite. E antes da gente começar esse papo, eu quero convidar você que está ouvindo a gente para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É só você procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também já aproveita que você está aí na sua página de tocador de podcast favorito. Tem um botãozinho aí, seguir. Você clica nele, você passa a seguir a gente nesse seu tocador de podcast favorito. E todas as vezes que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação e aí você não perde nada do que a gente publicar de episódio aqui do Desteoriza, tá bom? Bom, para começar a nossa conversa, eu falei na abertura que tem vários tipos de comunicação e falei que a comunicação pública ela é importante para todos e todas nós. E aí, nada melhor do que a gente começar falando, Ana Paula, sobre o que é comunicação pública. Por que esse nome, comunicação pública? O que é que ele significa? Então, vamos lá. Eu sempre inicio a minha fala, né, sobre comunicação pública partindo de que comunicação a gente entende, porque a palavra comunicação é muito ampla. Então, de que comunicação a gente parte para falar de comunicação pública? Comunicação a gente parte do entendimento de diálogo, tão bem, né, disseminado por Paulo Freire. Então, é desse ponto de partida que a gente começa a conversar, entender um pouco mais o que é comunicação pública. E aí, já que a gente entende que a gente parte do sentido comunicação enquanto diálogo, comunicação pública, público para todos. É uma comunicação focada na cidadã, no cidadão. Onde, para que isso aconteça, todos e todas precisam desenvolver as suas estratégias, os seus esforços de comunicação, de maneira que garanta a esse cidadão e a essa cidadã o acesso à informação, espaço de participação, troca, diálogo, de maneira que ele entenda, conheça e saiba como é que funciona aqueles serviços públicos. Então vamos imaginar de uma maneira numa linguagem bem simples. Comunicação pública é a comunicação focada na cidadã e no cidadão, garantindo acesso à informação, garantindo espaços de participação, diálogo, troca, de maneira que ele possa discutir, avaliar sobre políticas públicas, ajudando no desenvolvimento e também, por que não pensar, transparência, controle social. Então, tudo isso, né, a informação pública, a comunicação é uma dinâmica que vai favorecer o cidadão e a cidadã na sua atuação enquanto ator social que nós somos. Todos nós somos atores importantes para garantir, então, essa dinâmica social. A democracia exige informação, participação e diálogo. Então, comunicação pública é a comunicação focada na cidadã e no cidadão. E como é que essa comunicação pública ela surge no Brasil, Helena? Porque, assim, a gente tem diversos tipos de comunicação, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais para frente, comunicação jornalística, comunicação publicitária, enfim, essas diferenças da comunicação pública para esses outros tipos de comunicação, mas eu queria que você falasse para a gente um pouco como é que essa comunicação pública ela surge no Brasil. Então, Laís, no Brasil, a comunicação pública, houve uma primeira tentativa no surgimento do rádio, né, na década de 30. Algumas rádios tentavam ser societárias, né, abarcar vários cidadãos e ter essa participação. Mas esse modelo logo foi, assim, atropelado por um modelo mais comercial. E aí, na década de 50, quando a televisão chega no país também, houve uma compreensão política de que, do mesmo modo que a rádio era comercial, a TV também deveria ser comercial, mercadológica. Você deveria ter faixas com outorgas do serviço, que é o modelo que a gente usa até hoje, né, e que seriam geridas por emissoras privadas. Então, essa ideia de comunicação pública, na realidade, acaba que a raiz dela vai ser no governo militar. Na década de 60, o governo militar começa a pensar que ele precisava de uma estratégia de propaganda oficial. E aí a gente tem, até hoje, a gente escuta na rádio, né, a voz do Brasil, né? Uhum. Então, o governo militar ele vai trabalhar para colocar toda essa estrutura de comunicação em todo o país, né? Para ele conseguir chegar com a mensagem dele em todo o país. Só que também é dessa época que vão surgir as primeiras emissoras de TV educativas. A primeira do país era a UFPE, né? Sim. É a TVU de Pernambuco, TVU, 68, né? Justamente. E
um ano depois vai surgir a TV Cultura, né? Que eu acho que no Brasil virou a grande referência de uma comunicação pública, assim, que tem programas relevantes, com décadas no ar, né? Teve um programa que marcou a infância de muita gente nas últimas décadas, que foi Castelo Rá-Tim-Bum, né? Maravilhoso, eu Né? adoro até hoje. Até hoje, as músicas fazem sucesso com as crianças. Foi um programa que reuniu grandes diretores, grandes atores, grandes compositores, né? Arnaldo Antunes, que compôs aquelas músicas do Ratinho. Então, a gente teve experiências positivas de comunicação pública aqui no Brasil, mas elas se desenvolveram muito mais, né? Desse modelo, primeiro, governamental, né? Da ditadura militar, e desse modelo educativo, né? Mais restrito à esfera universitária. Ela vai se desenvolver mesmo depois da redemocratização, né? Quando vem a Constituição Federal, quando os movimentos sociais começam a pressionar para que haja realmente uma comunicação pública no país, e efetivada de fato, a gente pode dizer assim, que vai ser 2007, 2008, com a criação da EBC, né? E aí você vai ter realmente uma emissora que não era só governamental, ela não estava ali só passando a mensagem de um governo, ela era estatal, ela estava passando a mensagem do país, né? Uma mensagem mais ampla, então ela vai ouvir diferentes regiões, pessoas de diferentes regiões, pessoas de diferentes origens, ela vai ter uma participação, um conselho que vai analisar esse conteúdo, que é um conselho que tem representação da sociedade civil. Então aí sim a gente vai poder dizer que tem uma experiência de comunicação pública nacional, né? Que agora já está, né, numa fase mais difícil, desde 2016 tem vivido uma fase difícil, mas tivemos aí essa experiência bem exitosa. Isso é só um resumo. Comunicação pública, não, só para a gente ir caminhando na nossa conversa, ela não tem nada a ver com comunicação estatal, né? Assim, essa coisa dessa... Porque às vezes tem um pouco dessa dificuldade das pessoas entenderem, fala que comunicação pública tem a ver com o governo. Não é isso, né, Ana Paula? Essa coisa da comunicação pública, como você falou, é uma comunicação pública que pode ser feita por várias esferas da sociedade, mas que não tem a ver com uma comunicação que é para publicidade do governo. São coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes, Laís. E o que você coloca é muito importante que a gente diferencie, porque a comunicação, de maneira geral, como você começou falando, são vários tipos de comunicação e termina que a gente acha que tudo é uma coisa só. Então, pegando esse recorte, né, da comunicação estatal, então, a comunicação estatal, qual é a diferença entre a comunicação estatal e a comunicação pública? A estatal vai comunicar os interesses do Estado. E ainda tem um adendo, tem uma questão importante. Ainda tem a comunicação do governo que está ocupando, então, aqueles lugares que eles foram eleitos, então, para estarem ali, onde também tem os seus interesses, né? O melhor é que a gente pense uma comunicação enquanto, aí eu já vou até me adiantando um pouco, enquanto uma política, né, de Estado. Então, a comunicação pública, ela tem essa preocupação para que essas políticas sejam desenvolvidas, garantindo, então, todos esses princípios da comunicação, como direito ao acesso à informação, que essa informação chegue ao cidadão, independente dele pedir ou não, dele saber que existe ou não. Isso é um ponto super importante. Independente do cidadão conhecer ou da cidadã conhecer ou não determinadas informações públicas, de interesse público, as entidades públicas, as empresas públicas, né, e organizações do terceiro setor, né, já que elas estão voltadas para levar informações para a sociedade, então elas têm que pensar no foco no cidadão e na cidadã. É bem diferente quando a gente vai pensar na comunicação governamental e na comunicação estatal. Quase sempre os interesses são outros, né? É muito voltado para um interesse próprio, onde tem o interesse de defender, disseminar as suas ideias próprias, as suas pautas próprias, as pautas muitas vezes dos seus partidos, dos seus grupos, e a comunicação pública vem justamente trazer o contrário, porque a democracia precisa de uma dinâmica em que garanta a todos e todas a informação, a participação, o diálogo, a centralidade da comunicação em todos nós, sendo que para que eu exerça o meu papel como cidadã, por exemplo, eu preciso saber informações que estão nas esferas, né, municipal, estadual, federal, no poder executivo, legislativo e judiciário. Então, em todas as instâncias, na escola do meu bairro, o que está acontecendo lá? Vamos imaginar que uma escola próxima a nós, apenas para exemplificar, as pessoas que lá trabalham, e aí eu quero destacar que todos nós somos comunicadores públicos, de maneira geral, todos nós somos comunicadores e comunicadoras voltadas para esse sentido do público para todos, e nessa escola
escola, independente se você é um servidor ou se você é um prestador de serviço, lá você está dentro dessa entidade pública, lembrando que você tem um serviço público a oferecer, tem informações importantes, que essas informações vão facilitar a vida de cada uma daquelas pessoas. Então, imagine se a comunicação dessa escola estivesse centrada nos interesses da direção dessa escola. Nós, as mães, os alunos, a comunidade vai perder muito, porque ela não vai saber, por exemplo, quais são os cursos, como é que você pode fazer para se matricular, quais documentos. São coisas que são tão óbvias e simples, mas na dinâmica da comunicação, de uma forma geral, isso não é prioritário. Então, quando a gente fala que a frase principal para entender comunicação é centralidade, é colocar os esforços e as políticas de comunicação centralizadas na cidadã e no cidadão. Então, vamos pensar dessa forma. Comunicação institucional é importante para a instituição? É, porque ela vai falar o que ela é, os serviços de uma forma geral e pode sim levar a algumas pautas que sejam pautas importantes para aquela gestão, mas sem perder ainda assim o foco nos diferentes grupos de cidadãs e cidadãos que existem, porque a gente tem que lembrar também que temos pessoas que têm um grau de orientação, de instrução, melhor falando, né? Que não tem tanto conhecimento, pessoas que são analfabetas, pessoas que têm dificuldade na leitura. Então, essa comunicação, ela tem que alcançar todos, todas e todas, pensando nas nossas diferenças. O cidadão não pode ficar sem informação. Tem essa diferença, talvez assim, mas toda a comunicação de alguma maneira, ela está voltada para o público porque a gente quer falar com as pessoas. Mas eu acho que é isso que você colocou, você e a Helena, né, vocês duas colocaram, que é o interesse da comunicação estatal é um, o interesse da comunicação governamental é outro. O estatal é falar sobre as coisas relacionadas ao Estado, né, de uma maneira bem simples, do governo que está no poder, independente, todo governo que está no poder, seja ele municipal, estadual, federal, tem a sua comunicação governamental, né, que é comunicar aquilo que é de interesse desse governo, e a comunicação pública é comunicar o que é de interesse das pessoas, né? Não é só o cidadão ou a cidadã, a população de uma maneira geral, receber a informação, mas receber informação que é de importância para que a gente exerça a cidadania, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, né? Então eu posso dizer, por exemplo, Helena, que a comunicação pública existe em determinada maneira para possibilitar e fortalecer a cidadania, é isso? Na realidade eu diria mais, Laís, eu diria que a comunicação pública, ela é um pressuposto fundamental da democracia, porque o que acontece, né, se a gente pensar, eu vou citar Robert Down, que é o maior teórico da ciência política, né, da democracia, e ele vai dizer que para você ter um local, um país realmente democrático, as pessoas elas precisam ter acesso à informação confiável. Então, o que é que a gente tem? As democracias mais consolidadas do mundo, né, Estados Unidos, né, a Inglaterra, vários países europeus, França, Espanha, Alemanha, Portugal, todos esses países têm emissoras públicas de TV. Tem a PBS, tem a EBC. Por quê? Uma coisa, o modelo de comunicação pública, ele não exclui o modelo governamental, não exclui o modelo privado. Na verdade, eles têm que se complementar. Porque, veja bem, se eu tenho que ir para viver numa democracia, né, para eu poder fazer escolhas conscientes, eu tenho que ter acesso à informação de qualidade, né? A informação que uma empresa privada vai me prover é uma informação que ela pode sim ser de qualidade. Eu estou falando mais de TV porque eu acho que é mais fácil das pessoas visualizarem o que eu estou querendo dizer. Então, eu tenho excelentes jornalistas, eu tenho processo de apuração, de pauta, eu tenho excelentes equipes, eu consigo fazer ótimas matérias, reportagens, né? Enfim, levar informação de qualidade para as pessoas, eu consigo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho anunciantes que vão ali interferir um pouco no que é que eu quero que saia ou não, não é verdade? Eles pagam o horário ali de propaganda daquela emissora, então eles vão dizer, olha, eu não quero essa matéria, bom, eu sou o agronegócio, eu não quero essa reportagem falando que o alimento que eu coloco na mesa de vocês é cheio de agrotóxico, que pode causar câncer, que pode, né, causar doenças genéticas, né? Enfim, eu não quero esse tipo de reportagem. Vamos suavizar essa pauta? E aí existe toda uma diretoria executiva ali, né? E os próprios interesses da empresa que também está transmitindo, né? Bom, eu sou a Rede A e a Rede A
eu não quero falar desse tema aqui porque não me interessa, né? Não interessa meus acionistas. Então, vai haver filtros, né? O negócio vai colocar filtros ali. Do mesmo modo, um governo, como a Ana estava falando, né? Um governo que, quando chega ao poder, ele vai ter uma comunicação, né, governamental, não está errado, ele vai estar lá, vai dizendo os programas que ele está fazendo, as ações que ele está promovendo, como é que você vai acessar o programa A, o programa B, vai ter propaganda, enfim, tudo bem. Mas ele vai fazer uma propaganda pensando em quê? Em se manter no poder, né? Isso assim, em qualquer, não tô falando do ponto de vista ideológico, qualquer que seja, em qualquer aspecto ideológico vai haver isso, né? Hoje existe muita lei que regulamenta a propaganda governamental, né? Então você não pode falar de qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Perto das eleições as leis ficam ainda mais restritivas desse ponto de vista. Então a gente precisa dessa terceira via, que é uma comunicação pública, que ela é feita por pessoas que não têm vínculo com o governo daquele momento, né? Geralmente servidores efetivos, né? Pessoas não, também vai ter ali pessoas colocadas pelo governo, mas uma coisa mais equilibrada, né? Então você também vai ouvir a sociedade civil para saber que tipo de conteúdo ela está querendo receber e oferecer esses conteúdos, oferecer um outro olhar sobre a realidade, um olhar que é diferente do olhar da emissora privada, um olhar que é diferente da emissora governamental, da propaganda governamental, né? Um olhar que realmente é centrado nesse cidadão. E aí, com múltiplas fontes de informação, com várias possibilidades de se informar, aí sim eu posso dizer que eu sou um cidadão bem informado, que eu posso fazer uma escolha consciente, né? Ter uma democracia mais forte. Então, por isso que eu acho que é mais do que cidadania, é democracia mesmo, assim. A gente está falando aqui na nossa conversa e a gente citou o exemplo a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, e a EBC tem a TV Brasil, né? Que é uma TV que tem como premissa fazer comunicação pública. A gente tem aqui no Texturiza um quadro chamado Conta Tua História, onde pessoas contam histórias relacionadas ao tema que a gente está conversando, e hoje a gente tem a história de Jean Santos, né? Ele que é comunicador formado pelo UFPE e ele é funcionário da TV Brasil. Vamos ouvir a história dele um pouquinho aqui. Conta a tua história. Oi, eu sou Jean Santos, eu me formei em Recife, em comunicação social, rádio e TV e internet, mas eu sou natural da Bahia, sou da cidade de São Félix, Bahia, e a minha trajetória, né, a minha caminhada na comunicação pública, desde a graduação eu já tive esse interesse em buscar esse ramo da comunicação, né, diferente da comunicação privada, dos canais de TV aberto privados, né, a gente não tem um compromisso com a publicidade ou com a divulgação de produtos. Então, nós temos uma proposta, né, de produção televisiva que fortaleça aí o pensamento crítico da sociedade. Então, isso foi o que sempre me atraiu para trabalhar com a comunicação pública, e hoje eu trabalho na TV Brasil, que faz parte da Empresa Brasil de Comunicação, né, que administra aí também a Rádio Nacional, Rádio MEC, a Agência de Notícias, a Agência Brasil. E hoje eu sou lotado aqui no Rio de Janeiro, trabalho na TV Brasil, que aqui no Rio é a antiga TVE, que tem uma tradição muito forte de produção de programas muito interessantes e importantes para a sociedade. Esse é o grande desafio, né, para a próxima gestão, que a gente retome essas produções de maior relevância para a promoção da cidadania nas nossas pautas. A TV Brasil ela é financiada com orçamento público, né, com dinheiro do povo. Então, eu me sinto muito honrado em estar desenvolvendo e pensando produtos e produções voltadas, né, para o povo, para a promoção da cidadania. A gente ouviu aí a fala de Jean, contando um pouco da sua experiência, e eu queria chamar a atenção para alguns pontos que ele falou, Ana Paula. Ele falou não ter compromisso com publicidade, o princípio da comunicação crítica. E aí, a gente falou lá atrás, quando você estava respondendo a outra pergunta, você falou sobre princípios da comunicação pública. Então, eu queria puxar esse gancho da fala de Jean para a gente conversar um pouco sobre esses princípios. Quais são esses princípios da comunicação pública? Bem, a ABC Pública, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, diante de vários estudos, diálogos com vários profissionais, comunicadores, né, porque na ABC Pública participam profissionais de comunicação, de entidades públicas, de empresas públicas e do terceiro setor, como também pesquisadores, estudiosos, estudantes, enfim, de forma geral. Então, de todo esse percurso, porque a ABC Pública surge em 2016, eu até gostaria de dizer que é um marco da história da comunicação pública, eu ouso em falar isso com muito carinho. E uma das coisas que a gente discutiu recentemente dentro da ABC, isso gerou também um documento que está publicado no próprio site da ABC
Pública, que é www.abcpublica.org.br, lá fala dos princípios da comunicação pública, que são 12. E aí eu convido todas e todos e todas a se debruçarem sobre esse conteúdo, esse material, está lá disponível, que são 12 princípios. Garantir o acesso amplo à informação, né, que é um ponto super importante. Como é que a gente vai exercer a participação pública? Como é que a gente vai contestar o governo, contestar, por exemplo, alguma política pública, algum projeto, se eu não tenho essa informação? Por isso que é tão importante as entidades públicas, qualquer que seja ela, dizer o que ela é, o que ela está fazendo, os seus projetos, como é que ela está pensando. Então, eu preciso ter garantido essas informações com pontos de vista totalmente diferentes. Isso é importante, porque um dos pontos, eu diria que o verbo, né, que associa muito bem a comunicação pública é a tua capacidade de ouvir. E ouvir as diferenças, ouvir pontos de vista, mas para isso eu preciso que essa informação esteja acessível a todos, todas e todas. Então, fomentar o diálogo, a partir dessas informações. Onde eu posso falar sobre isso? O quem? Quais são os espaços de diálogo, por exemplo, que as instituições públicas abrem? Mas de verdade, tá, gente? É um ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Muitos sites, Instagrams e vários meios que são utilizados pelos órgãos públicos de forma geral, empresas públicas e órgãos e organizações, associações, melhor falando, do terceiro setor, disponibilizam e-mail, telefone e tudo mais, mas não dá esse espaço, não dá retorno, por exemplo. Mas diálogo é algo muito mais profundo, como eu disse no começo. A palavra que a gente parte para entender comunicação pública é do entendimento de comunicação enquanto diálogo. E diálogo precisa de informação, diálogo precisa de espaço onde eu possa ser ouvida e onde eu possa expressar, né? Expressão, com liberdade, né? Onde eu vou ser acolhida com respeito, que o meu ponto de vista vai ser ouvido e vai ser, de repente, pensado, né? Como um olhar que vai contribuir para contestar, para analisar, seja qualquer ação de qualquer entidade pública, de qualquer governo, de qualquer gestor público. Estimular a participação, né? É importante. Democracia significa isso, estimular a participação. Mas para participar eu tenho que ter informação, tenho que garantir espaço. De verdade, não um espaço dialógico onde eu vou apenas figurar a minha participação. Então, vai aí, né, uma atenção especial. Que participação é essa? É de verdade? O que eu falo é encaminhado? É levado em consideração? Eu sou respeitada? Promover os direitos e a democracia, combater a desinformação. Gente, a gente está vivendo um momento difícil. Como desenvolver essa capacidade crítica? No momento que você sabe como é que determinado projeto está sendo desenvolvido, quanto é que custa esse projeto desenvolvido por uma entidade pública, quais serão as atividades. Então, tudo isso precisa estar transparente, acessível, e se você perceber que tem algo que está na contramão daquilo que realmente é o que dizem as leis, as normas, a forma como é orientado, ou na forma como você é levado, induzido a entender tal informação, isso atrapalha a vida do cidadão. Se eu passo informação que não leva em consideração, por exemplo, a linguagem incompleta ou distorcida, muitas vezes para favorecer interesses de gestores públicos, quem perde com isso é o cidadão. E um serviço público ajuda muito a vida de qualquer pessoa. Não é? Imagina, durante toda a nossa trajetória, na hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, toda a nossa vida, tudo está envolvido em torno de serviços públicos. Tentem pensar em algo que não envolva serviço público durante toda a sua trajetória, em alguns momentos da sua vida. Não há. E mais do que a questão só assim também do interesse do gestor do momento, existe uma questão também da missão desse comunicador público de traduzir essa burocracia estatal pública, né? Porque a terminologia é muito difícil. O cidadão, como é que ele vai acessar um serviço se ele não entende o que ele está fazendo ali, ele não entende o passo a passo daquele serviço? Então, assim, né? Até a gestão pode ter o melhor dos bons interesses, mas é preciso esse comunicador ter ciência de que o papel dele também é esse, é traduzir, é facilitar, é dar acesso, porque a informação, como a Ana falou no começo, ela vai chegar para pessoas com vários níveis
níveis de escolaridade, pessoas com dificuldades de compreensão de um texto ou não, né? Mas ela tem direito àquele serviço. E ela também tem direito a uma comunicação clara sobre o serviço que ela tem direito a receber. Então, são vários direitos aí que se somam. Outros princípios, ouvir a sociedade, focar no cidadão, esse é o ponto central da comunicação pública também. Forma inclusiva e plural, considerar. Helena falou agora um ponto importantíssimo, que aí rebate bem com esse princípio, ser inclusivo e plural. O que é ser inclusiva e plural? Olha, ninguém tem que ficar de fora da comunicação pública. Afinal de contas, independente das nossas limitações, dificuldades, gênero, cor, sexo, raça, ideologias, não importa. Todos nós precisamos que essa informação pública, que o nosso papel enquanto ator, enquanto cidadã e cidadão, né, que queira participar, independente de querer ou não, eu preciso garantir, enquanto gestor público, enquanto comunicador público, enquanto pessoa, né, individualidade, eu tenho que garantir que essa informação ela chegue a todos os cantos do país, se for algo numa dimensão nacional, independente se naquele lugar, né, só tenha rádio, se naquele lugar só tenha um impresso local, ou se tais pessoas têm dificuldade de entendimento, se tem um número muito grande de analfabetos. Então, eu tenho que pensar na diversidade, nos perfis, né, que existem, nos grupos diferentes, somos muito diferentes. E a comunicação ela precisa alcançar todos e todas, de uma maneira a considerar as diferenças que nós temos. E mais, esse é um direito que nós podemos, sim, solicitar, pedir, fazer valer a comunicação como direito humano para todos e todas. Outros princípios, como tratar a comunicação como uma política de Estado, é muito importante isso, porque vai garantir que a comunicação siga todos esses princípios, independente do governo que vem, independente do governante, independente de quem vem ocupar. Então, dentro dessa política, que a gente sonha muito, que a comunicação tem que ser uma política de Estado, porque isso vai garantir tudo isso que a gente vem conversando aqui agora. Só um adendo, Ana, Oi? política de Estado, só para quem está ouvindo a gente entender melhor, política de Estado e política de governo são coisas diferentes, né? A política de governo é aquela política, aquela diretriz, digamos assim, que é estabelecida por um governo A, um governo B, para ele cumprir enquanto ele estiver na gestão, né? E política de Estado é uma política que vai permanecer, é uma diretriz, digamos assim, né? Uma regrinha que deve permanecer sendo exercida independente do governo que estiver fazendo gestão, se é o A ou B. Então, o tempo vai passando e a comunicação pública sendo incluída como uma política de Estado, ela estaria lá estabelecida e tendo que ser cumprida, independente do governo que tivesse vigente. É só essa diferença entre política de governo e política de Estado. Isso mesmo, Laís. É importante que a gente saiba disso, porque uma vez que se torna uma política de Estado, pode vir o governo que vier, todos esses direitos, né, todos esses princípios, eles precisam estar dentro da dinâmica de comunicação, do ponto de vista estratégico dos projetos, das ações, e é isso que vai garantir que a comunicação pública, de fato, ela tenha um espaço, ela aconteça. Tem também o princípio de garantir impessoalidade, quer dizer que a comunicação ela não deve atender interesse particular, né? O que a gente chama, Raimundo Faoro fala do patrimonialismo, né? Que quer dizer o quê? É utilizar toda essa estrutura governamental, né, pública, a favor de interesses próprios, particulares. Isso está errado, não, né? Então, tem que ser impessoal. Comunicação não tem que estar voltada para o interesse particular, mas sim interesse de todos. E, por último, atuar com eficácia, que é levando em consideração que tudo que acontece, todos os esforços de trabalho, lembrando que a comunicação também tem recursos financeiros que vêm a partir de pagamento de impostos e tudo mais, é um dinheiro público, onde esse dinheiro ele tem que ser empregado da melhor forma possível, com transparência e aplicar, né, em todas as suas ações de comunicação, projetos, de maneira que atenda o cidadão e não o interesse particular. E que a gente possa, a partir de todo esse montante, né, de recursos, de investimento, de dinheiro que é colocado nos esforços, nos departamentos, nas ações de comunicação, que isso possa ser de uma forma transparente, socializada, ou seja, divulgado, informado o que é que a comunicação vem desenvolvendo, quanto é que isso custou,
Isso é transparência e nós temos o direito de saber, sim, como é que o recurso, dentro do âmbito da comunicação nas entidades públicas, vem sendo utilizado e para quê. E agora que a gente já sabe o que é comunicação pública, já entende esses princípios, né? O que é importante que seja cumprido para a gente ter uma comunicação pública de qualidade, eu queria saber de você, Helena, assim, quem é que faz ou quem é que deveria fazer comunicação pública? Porque a gente está falando muito aqui numa perspectiva de instituições públicas e etc. Eu queria saber, só as instituições públicas é que devem ou deveriam fazer, que podem? Quem é que faz e quem é que deveria fazer comunicação pública no Brasil? Então, Laís, as instituições públicas, com certeza, né? Porque muitas vezes a gente tem uma visão de que só é para fazer a comunicação institucional, né? E eu reconheço que eu já passei por órgãos que às vezes as equipes são muito pequenas. Você tem um jornalista, dois jornalistas. E aí, essas pessoas, para dar conta da comunicação institucional, quer dizer, aqueles releases, né? Aquele trabalho de acompanhar o gestor do órgão, os eventos, a comunicação interna, já é um trabalho tão grande que fica difícil, além disso, se propor a fazer essa comunicação pública, né? Mas também tem órgãos que têm equipes maiores, mais robustas e podem dar conta desses dois perfis de comunicação que uma instituição pública deve ter. Porém, para além da instituição formal, a gente também tem, por exemplo, a comunicação comunitária. Quer dizer, se as pessoas conseguem ter acesso a pequenas rádios locais, né, e conseguem fazer programas, a gente hoje em dia, com as redes sociais, abriu-se um leque absurdo de possibilidades, né? Você tem veículos de imprensa no Brasil excelentes que hoje em dia são veículos sustentados pelo dinheiro de quem assina, né? Uma agência pública, né? Você tem na rede social a mídia ninja, que é muito forte, né? E aí você tem um tipo de comunicação ali que não está amarrado a propaganda, a verba publicitária, né? É um tipo de comunicação que é ali da sociedade para a sociedade também, né? A gente também faz enquanto servidor público, né? Mas a gente tem que ver toda essa rede possível da gente interagir, da gente disseminar esse tipo de informação que é mais difícil de ser encontrada na mídia privada. Então, a gente tem essa possibilidade, né? E esse diálogo tem que existir mesmo, né? Sem contar as instituições educativas, né? As universidades, né? Os centros tecnológicos, né? Enfim, todas essas outras instituições também que fazem comunicação pública. Você falou aí, né, você tocou num ponto na sua fala sobre a questão das equipes pequenas, na maioria das vezes, nos órgãos públicos, né? E eu queria trazer um pouco para essa nossa conversa o papel, né, dos profissionais de comunicação para fazer comunicação pública, né? E aí, né, a gente vai se esferas, sobretudo no serviço público, né, que é digamos que é um dever do serviço público fazer comunicação pública, também na comunicação comunitária, por exemplo, como você trouxe aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse papel dos profissionais de comunicação, né? Que às vezes, por exemplo, eu sei que aqui na UFPE, nossos cursos de comunicação, sobretudo o curso de jornalismo, fala muito sobre comunicação pública, né? Então, mas nem sempre nos outros cursos de comunicação, nas outras universidades, esse tema ele é abordado na formação desses profissionais. Queria que você falasse um pouco desse papel dos profissionais de comunicação para fazer comunicação pública. Então, já que você citou a questão da formação acadêmica, quando eu sou a única jornalista da minha família, tá? Eu não tenho outras referências. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, na UFPE, eu não tinha nenhuma ideia do que seria comunicação pública, ou de que isso existisse, ou que fosse uma coisa possível, ou se fosse uma coisa necessária. Eu tinha zero conhecimento. Para mim, jornalismo era o telejornal que eu via meu avô assistindo à noite, o jornal que meu pai assinava, impresso, enfim, a rádio que eu ouvia no carro, né? Então, eu não tinha essa ideia. Comecei a aprender o que era comunicação pública na universidade recebendo panfleto do Intervozes. Então, assim, você tinha aqueles panfletos que eles explicavam por que era tão problemático não ter comunicação pública. Eu sou de 2006, né? Na faculdade foi 2006 a 2009, então, nessa época ainda não tinha EBC, estava em via de discussão, né? Enfim, então, a gente já tinha uma lacuna ali na formação profissional. Se você não sabe nem que isso existe, como é que você vai achar que isso é relevante de você fazer, que isso é uma carreira possível? Então, felizmente, houve mudanças curriculares, houve um trabalho forte nesse
sentido de passar a incluir esse tema da comunicação pública pelo menos nas universidades públicas, né? Nas universidades privadas ainda é mais, assim, um pouco mais difícil, mas, assim, vai chegando, né? Na própria Assembleia Legislativa promoveu, durante 4 anos, já não ocorre mais, mas a gente teve a oportunidade de fazer seminários de comunicação legislativa e cidadania que tratavam de comunicação pública. A gente convidava estudantes de universidades privadas também, né? A gente ia lá, convidava e eles participavam e a gente trazia pessoas para falar sobre essa comunicação pública, né? E aí acaba que esse profissional já tem essa lacuna na formação. Então, muitas vezes, quando ele chega para trabalhar no serviço público, né? Porque às vezes a gente tem que também entender que muita gente chega no serviço público não por uma compreensão da relevância daquilo, uma identificação, né, ideológica. Muitas vezes porque são boas carreiras também, né? E então a gente tem que também, quem tem essa noção do que é comunicação pública, né, e entidades como a ABC e outras entidades também que atuam nesse sentido, tem que sensibilizar primeiro os próprios profissionais de comunicação, né? Sensibilizar os próprios jornalistas, publicitários, relações públicas, quem forma essa equipe de comunicação, para entender, gente, o que vocês fazem é mais que comunicação institucional. O que vocês fazem, vocês têm aqui uma missão de prestar um serviço, né, para a população, um serviço para além de simplesmente dizer que o gestor A fez isso, que inaugurou tal coisa, né? E a partir da sensibilização desses profissionais, esse profissional vai ter a missão também de sensibilizar o órgão inteiro para compreender aquilo. Então, porque às vezes a gente encontra resistências, né? Quer dizer, no setor público você tem muitas pessoas com formação na área de direito, por exemplo. E aí essas pessoas, elas têm uma forma de escrever que é uma forma mais rebuscada do direito, uma linguagem. Você tem que dizer, eu não posso escrever isso dessa forma, eu tenho que escrever de tal forma para as pessoas entenderem, e vai haver resistência, né? Muitas vezes a própria gestão vai dizer, mas eu não quero dizer isso dessa forma, não, isso aqui não está exatamente certo, mas, pessoal, para o cidadão é mais importante estar exatamente certo nos termos da lei, ou é mais importante ele entender, de modo geral, o que está acontecendo ali? Então, também tem esse papel do profissional de sensibilizar e de produzir, de dar ideia, né? E de pensar, e estar sempre pensando como é que eu posso fazer para isso ficar mais simples, para isso ficar mais claro, para isso ficar, né, para isso chegar nas pessoas de fato, e quando chegar, elas ler, entender e perceber porque é importante, né? Então, eu acho que o papel da gente acaba sendo esse, na verdade, né? São vários papéis, são várias etapas. Alguns já estão numa etapa mais avançada, outros ainda estão ali aprendendo, mas, enfim, eu acho que o importante é que uma instituição como a ABC, né, você vai criando redes, você vai criando grupos de WhatsApp, e as pessoas vão trocando ideias, né, vão entendendo ali o que é que, fazendo reuniões, né, fazendo eventos, e aí, aos poucos, a gente vai ampliando essa compreensão do que é comunicação pública e empoderando esse profissional de comunicação também para atuar, né, militar na prática, não militar só no discurso, né, militar na prática, tá ali no dia a dia, porque é assim que a gente vai construindo mesmo. Eu gostaria de também dizer, assim, de um lugar que é muito curioso. Eu sou comunicadora pública e a minha graduação é em administração. Então, eu cheguei na comunicação pública pela gestão pública. Endosso, ou seja, eu saliento tudo que a Helena falou e aí eu vou expandir isso para que várias profissões, para que várias pessoas, todo mundo entenda que comunicação é para todos, é um direito de todos, e comunicação pública, ela é essencial para que eu tenha uma participação e que eu conteste, tenha elementos para contestar. Então, a comunicação, ela tem que começar a ser vista de um outro ponto. Eu vou convidar vocês a verem de 2 pontos. Toda vez que você for se comunicar, né, principalmente aqueles que trabalham dentro das entidades públicas, né, associações, empresas públicas, toda vez que você for preparar qualquer material, qualquer esforço, qualquer projeto de comunicação, senta na cadeira de quem vai receber essa informação. Mas não senta só em uma cadeira, não. Senta em cadeiras diferentes. Como você acha, né, que ele quer receber essa informação, que é melhor para ele? Então, procura pensar nessa perspectiva. A gente não faz comunicação para a gente faz comunicação para o outro. Mas são outros, são plurais, que têm ideias diferentes, que têm perfis diferentes, que vão ter dificuldades. Nossa, nós temos pessoas hoje que não têm acesso à internet. E por isso a informação, ele não tem, então, problema dele, que ele não tem acesso. Mas está aqui a informação, viu? Está aqui no site, é para todo mundo. Não, eu tenho que garantir de alguma forma, dentro do que for possível, que eu leve uma rádio comunitária, uma rádio de caixinha. Nós, comunicadores, precisamos conhecer as alternativas, os meios de comunicação que existem naqueles lugares que a gente pretende levar a informação, conversar com as pessoas de lá. De repente, a gente descobre que a rádio mais ouvida é a de caixinha, né? E é lá que a gente tem que estar, não é isso, Helena? Eu até preciso dar um exemplo. Você estava falando, eu me lembrei, uma das empresas públicas que eu atuei foi nos Correios. E nos Correios
aldeias do interior, a prática, quando existe assim, dia do carteiro, né? Então, como é que se fazia? Carro de som. Era um carro de som passando uma mensagem na cidade, dizendo parabéns, hoje é o dia do carteiro, né? E tal, enaltecendo aquele profissional. Aqui no Recife, na sede, a gente conseguia fazer um evento de fato, mas a gente precisa, como a Ana disse, conhecer as alternativas do interior mesmo, né? Assim. E também conhecer os nichos, né? Quer dizer, saber que existem redes sociais ali para certos nichos de público, né? Uma rede social como o TikTok pega um público mais jovem, o Instagram pega outro público, o YouTube pega outro público, e também trabalhar. E eu diria até mais, Ana, mais do que a gente sentar na cadeira da pessoa, a gente precisa chamar essas pessoas para sentarem na nossa cadeira, pegarem o nosso material e dizerem assim, o que é que você entendeu disso? Você entendeu isso que está escrito aqui? Risca as palavras que você não entendeu, sabe? Existem práticas hoje em dia de acessibilidade, existem boas práticas, né? Existem formas de você... E não é muita gente não, assim, você faz isso com 5 pessoas, com 8 pessoas, né? E de repente você consegue ter um conteúdo, né? Porque, gente, isso é tão forte que, assim, as empresas privadas se preocupam com isso hoje em dia. Elas se preocupam muito com usabilidade, se preocupam muito com a forma como... Por quê? Porque isso é uma coisa que veio do usuário da rede social. Esse usuário começou a dizer, eu não estou entendendo o que você está dizendo, eu não estou entendendo como é que é para clicar, eu não estou entendendo como é que é para comprar esse produto, eu não estou... E aí as empresas privadas começaram a responder esse usuário, né? Porque no jornalismo existe esse grande mistério que é o público, né? Quem é essa audiência? A gente não sabe, né? A gente supõe que a gente, por experiência, porque a gente está há muitos anos trabalhando na área, eu já sei como é que eu vou escrever, eu já sei como ele pensa, mas a verdade é que a gente nunca vai conseguir apagar essa nossa memória, essa nossa experiência e ler aquele texto como uma pessoa leria pela primeira vez que entrou naquele site. Então é importante chamar a sociedade, sim, para ver seu conteúdo, para interagir, né? E para dizer assim, não, isso aqui eu não estou entendendo, eu preferia que fosse assim, né? Gostaria que fosse dessa forma, para a gente conseguir prestar um serviço ainda melhor também. Muitas vezes parece algo para muitos comunicadores, aí quando eu falo, gente, comunicadores, eu coloco tanto aquele que tem formação em comunicação social, como aquele que não. Eu me sinto uma comunicadora pública, eu sou uma comunicadora pública, eu me sinto e atuo como tal. A gente precisa olhar dentro desse viés como somos diferentes, níveis de dificuldade de acessar essa informação, como também convidar, o que a Helena pontuou é muito importante, convidar para, de repente, construir um instrumento junto. Eu já vi vários relatos de instituições, né, públicas chamando o cidadão para testar instrumentos de comunicação, verificar se ele entendeu ou não, ouvir a sociedade. Lembra que é um dos princípios da comunicação? Ouvir. Eu sou uma servidora pública, eu estou ali para trabalhar, para oferecer o melhor serviço público, de maneira fácil, que ele compreenda, que ele saiba como utilizar e saiba o que fazer para utilizar. Parece uma coisa tão óbvia, não é, gente? Mas não é. Se a gente observar, nesse momento, a quantidade de programas sociais que existem e que a gente vê filas e filas, informações truncadas, né? Desinformação, pessoas aproveitando disso, minha gente, pessoas aproveitando disso para desinformar, embaralhar, confundir, prejudicar esse projeto, prejudicar a vida dessas pessoas que muitas vezes chegam um dia antes na fila. Quando eu olho para esses problemas sociais, não tem como não ver a comunicação. Primeira pergunta, ela foi considerada dentro da concepção desse projeto? Porque a comunicação ela é visceral, ela é essencial, ela é um pilar. Não tem como dar certo sem comunicação. E aí eu olho e falo, a comunicação foi pensada dentro desse projeto, né? Desse programa social, desse benefício? Primeira pergunta. Segunda pergunta, a comunicação pode tentar minimizar esse problema? Porque se ele está lá, ele pegou essa informação onde? Quando a gente vai ver, muitas vezes, são pessoas que têm tanto medo de perder aquele benefício, muitas vezes não é nem a época dele ir, ele não é para a área onde ele mora, não é naquela região, e ele escuta de uma forma, muitas vezes, uma informação para todos, sem considerar essas diferenças, sem pensar em outras alternativas. Então, chega junto dessas associações, dessas instituições que representam aquela comunidade, vai falar com a parteira, vai falar com as lideranças daquela comunidade, conversa com as pessoas, ouvir. Muitas vezes o que funciona mais é um representante de um órgão público ir lá na associação de moradores, como a gente já fez, e levar. Olha, o projeto é esse, você faz assim, vai ter uma pessoa aqui para tirar dúvidas. Existe um índice muito grande de pessoas nessa região que não tem internet, que não tem computador. Inclusive, imagina, pessoas que querem acessar informações de interesse público, de órgãos públicos, e comprometem
tem muitas vezes o seu pacote de dados que já tem dificuldade de pagar aquela conta, e isso não é acessado de uma forma gratuita, que inclusive é uma luta também, é algo que eu até compartilho aqui, peguei aqui um número, que é de assegurar gratuidade de acesso aos conteúdos digitais originários de órgãos públicos ou semelhantes, que é a PL 619 de 2020. Então, isso vai garantir que todos e todas tenham realmente esse direito a essa comunicação e essa informação. Então, é um projeto que está ainda tramitando e a ABC Pública participou, não é, dessa discussão. Bom, depois dessa aula de comunicação pública aqui de Ana Paula e de Helena, chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu, aquele quadro onde a gente abre espaço para algum projeto de pesquisa, extensão, alguma atividade que esteja sendo desenvolvida ou que tenha sido desenvolvida por estudantes ou servidores da UFPE, alguém que tenha ligação com a nossa universidade. E hoje quem pega carona com a gente é a Axa Macena. Ela é jornalista formada pela UFPE, fez mestrado em comunicação aqui na UFPE, está fazendo doutorado, né, pelo programa de pós-graduação PPG-Com aqui também na universidade, e a dissertação, né, a pesquisa dela de mestrado foi sobre um objeto que tem a ver com comunicação pública. Vamos conhecer um pouquinho disso. Pegando o Bigu, meu irmão. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Axa Macena, doutoranda em comunicação pelo PPG-Com da UFPE, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha dissertação do mestrado, que tem por título Autonomia Jornalística na Televisão Pública Brasileira. Essa pesquisa parte de uma grande inquietação de entender se em algum momento o jornalismo da televisão pública brasileira ele já teve autonomia em relação ao governo federal, inclusive para pautar assuntos que pudessem ir de encontro ao próprio governo. Então, nos propomos a analisar justamente as matérias e realizar também entrevistas aos jornalistas da TV Brasil sobre temáticas que pudessem ir de encontro ao governo federal, tanto no governo Dilma, quanto no governo Temer, quanto no governo Bolsonaro, justamente para a gente ter então um quadro comparativo sobre o fazer jornalismo na TV pública nesses diferentes períodos, entendendo que o jornalismo da TV pública ele deve ir além do jornalismo comercial, ele tem inclusive uma proposta e uma missão totalmente diferente, que é contribuir para o fortalecimento do debate público, inclusive trazendo o contraditório, inclusive se pautando pelo interesse do cidadão. E para nossa surpresa, podemos observar, analisando as matérias e cruzando com as entrevistas, que apesar dos jornalistas da TV pública afirmarem que não havia autonomia total, completa em relação ao governo Dilma, nós podemos observar que as matérias traziam assuntos, e temáticas, inclusive, desfavoráveis ao governo. A cobertura do impeachment, por exemplo, havia a possibilidade de ir na rua e cobrir pautas contra, ou melhor, a favor do impeachment. Então, haviam manifestações a favor do impeachment, inclusive vozes que afirmavam a necessária saída, de acordo com essas vozes, do governo Dilma. Por outro lado, quando a gente observa as matérias em relação ao governo Temer e ao governo Bolsonaro, essas vozes contra o governo, elas passam a não aparecer mais. E, inclusive, quando a gente olha para as entrevistas, os jornalistas afirmam que existia uma orientação para que pautas que fossem de encontro ao governo federal não fossem cobertas, não tivessem então a sua devida cobertura. Se você ficou interessado em saber mais sobre essa pesquisa, sobre as entrevistas, as matérias que foram analisadas em cada período, você pode acessar o trabalho completo através do site, o repositório da UFPE. Basta colocar o título da dissertação e lá você vai ter acesso a todas as entrevistas e as matérias que foram analisadas, assim sobre como toda uma discussão teórica sobre o que é a comunicação pública e qual é o papel específico do jornalismo da TV pública para o fortalecimento de uma sociedade democrática. Bom, e agora que a gente já conhece um pouco da pesquisa de Axa, que tem a ver com comunicação pública, então se você quiser conhecer um pouco mais dessa pesquisa, vai lá no repositório, como ela falou aí, na fala dela. Chegou a hora também da gente pedir as indicações das nossas convidadas, Então você que está aí nos ouvindo, que quer saber um pouco mais sobre comunicação pública, além de terminar de ouvir esse podcast e também indicar para outras pessoas, se liga nessas indicações. Ana Paula, você trouxe indicações para a gente hoje? Trouxe, então. Eu gostaria de indicar o livro Comunicação Pública,
Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público, que foi organizado pelo pesquisador e comunicador Jorge Duarte, e nele tem vários autores, artigos fantásticos, é um livro muito importante para a comunicação pública, e é um livro que eu posso dizer que ele é um livro onde todos os estudiosos, né, têm ele como referência, e tem também aqui capítulos de livros, um deles do Pierre Zemmour, né, que é um dos que, aliás, é o principal autor, né, onde os pesquisadores da comunicação pública beberam dessa fonte, né? Ele é um autor francês, e tudo começou nele. E uma curiosidade, tá, gente? O Pierre Zemmour, ele é um engenheiro de obras públicas. Então, ele é bastante inquieto, e na França, né, ele é francês, lá na França, lá é algo muito valorizado, né, uma condição, a comunicação pública não é uma alternativa, não, é uma condição, as entidades públicas precisam seguir isso, e ele traz muitas informações, né, nesse artigo que eu convido, que está dentro desse livro que eu mencionei há pouco. Um outro livro também que eu gostaria de falar, que é do jornalista Ricardo Mello, o livro Comunicação de Interesse Público. Ricardo Mello é daqui, então vale a pena ler. Ele trata de como é que foi, né, a experiência dele enquanto pesquisador sobre comunicação pública a partir da experiência que ele teve em Camaragibe, quando ele era secretário de comunicação. É muito interessante. E uma última dica, e convidá-las a escutar o podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, de Aline Castro, que é uma das associadas também, faz parte da diretoria da ABC Pública, da Associação Brasileira de Comunicação Pública, e que você pode ouvir diretamente lá no nosso site da ABC Pública, www.abcpublica.org.br. Então chega lá que tem muito conteúdo, tem uma biblioteca fantástica com artigos, tese, monografias, e também você pode encontrar, você que está ouvindo em qualquer lugar do Brasil, você pode encontrar as associadas, né, as regionais da ABC Pública em praticamente todo o Brasil. Maravilha! Helena, você trouxe alguma indicação para a gente hoje? Trouxe, gente. Eu já ia indicar a ABC Pública também, Ana, inclusive, assim, sugestão, gente, vocês entram no site, vocês preenchem lá para receber newsletter, depois vocês botam no YouTube, assinam o canal, ativam o sininho, sempre tem algum webinar, algum evento legal, gratuito, online, vocês podem acompanhar. Quem gosta do Instagram, tem página no Instagram também eles divulgam. Enfim, já que estamos nesse momento tão redes, outra entidade que eu gosto muito dessa área de comunicação pública, mas que pensa muito do ponto de vista da inovação, é o WeGov, W-E-G-O-V. O WeGov também tem site, você pode ir lá, preencher seu e-mail, ficar recebendo as novidades, os cursos que eles estão oferecendo. É uma entidade lá de Florianópolis, da Catarina, que promove um evento anual excelente de troca de experiências, de cases de comunicação pública de todo o Brasil. Palestras muito boas, sabe? Sempre ideias muito, assim, de vanguarda, sempre novidades da área. Eles também têm um grupo de WhatsApp que você pode participar e tem muitas trocas, né? Eu, como profissional de comunicação pública mesmo, já pedi dicas, já pedi referências, né? Às vezes até de uma contratação, às vezes de um bug que você está enfrentando numa rede social, tem de tudo, mas assim, é uma rede nacional mesmo que se apoia e que promove muitos eventos legais. E mais uma dica que eu queria dar é o YouTube da Rede Linguagem Simples. Entre nesse canal, porque mais especificamente a linguagem simples é um movimento mundial para a gente começar a falar de uma maneira mais simples no serviço público, né? Para a gente conseguir levar esse serviço público, e tem tudo a ver com a comunicação pública, né? Então, assim, se você quer conhecer, embarcar, entender como é que eu posso fazer uma comunicação pública de melhor qualidade, de uma maneira que eu não demando necessariamente dinheiro, eu demando conscientização, sobretudo, né? Eu tenho só que aprender, eu tenho só que sensibilizar, eu tenho só que mudar minha maneira de escrever. Então, a linguagem simples é um caminho, assim, é um caminho excelente, é uma coisa necessária e que, vou dizer, a maioria dos órgãos ainda não faz. Então, assim, quem quiser começar a se inteirar do que é que pode fazer de legal, de novo, na comunicação pública, a linguagem simples é um caminho, e a Rede Linguagem Simples tem muito material legal no YouTube, palestras, eventos, vale a pena também. Maravilha! E eu trouxe também indicações do Desteoriza, para você que está nos ouvindo. Uma, Ana Paula já deu, que é o podcast de Aline Castro, né? Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. Então, você pode ouvir diretamente na página da ABC Pública, só confirmando, o Instagram da ABC Pública é esse mesmo, tá? ABC Pública, tudo junto. Vou indicar conteúdos de comunicação que são feitos pela UFPE, né? Então, a gente tem a TV universitária, que a Aline citou no começo da nossa conversa, né? Uma TV educativa, então a TV universitária, TVU Recife,
no canal 11.1, peguem algumas, né, aqui no Recife, uma parte da região metropolitana, mas se você estiver fora do Recife, da região metropolitana, você pode assistir os programas feitos pela TVU Recife no canal, tem um canal no YouTube, né, você joga lá YouTube TVU Recife, tem vários programas lá feitos pela galera de comunicação aqui da UFPE, tem a rádio universitária, né, que é 99.9, e aí é na frequência FM, você sintoniza lá 99.9 para ouvir. Tem a nossa rádio AM, que chama Rádio Paulo Freire, e aí já é na frequência AM. Você pode ouvir na 820 kHz, mas também pode ouvir a Rádio Paulo Freire na internet. Você joga lá sites.ufpe.br/RPF, que é, né, são as iniciais da Rádio Paulo Freire. Você também consegue ouvir a Rádio Paulo Freire ao vivo. Então, além dessa propaganda da casa, quero indicar 3 livros, né? Um primeiro deles é um livro Jornalismo no Século XXI, 2 pontos. A Cidadania, que é organizado por a Marialva Barbosa e Antônio Hohfeldt, HOHLFELDT. Mas não se preocupe, porque todas essas indicações que a gente está dando, tanto as indicações do Historiza quanto as indicações de Ana Paula e de Helena, vão estar nas nossas redes sociais, então você não precisa se aperrear para escrever isso agora. Então, Jornalismo no Século XXI, A Cidadania. O outro livro é Jornalismo Público, Informação, Cidadania e Televisão, que foi escrito, né, por Danilo Rothberg, que é da editora Unesp. E o terceiro livro é o Jornalismo Cívico, que foi escrito organizado, melhor dizendo, por Nelson Traquina e Mário Mesquita, da editora Livros Horizonte. Então, essas são as indicações do Teoriza. E eu quero aproveitar, a gente está chegando ao fim desse episódio, eu quero aproveitar para agradecer a Ana Paula, agradecer a Helena por terem participado, pelo papo super legal. Muito obrigada, viu, meninas, por essa conversa. Foi uma alegria, foi ótimo. Gratidão, aprendi mais ainda dialogando com você. E quero também agradecer a você que nos ouviu, né, que chegou aqui até o final, e dizer que o Teoriza tem essa proposta, assim, de levar comunicação pública, centrada em quem está ouvindo a gente, então, de desteorizar assuntos que são estudados nas universidades e que estão presentes no nosso dia a dia, numa linguagem mais simples, para que você possa entender tudo que a gente está dizendo, tá? Esse episódio, ele foi apresentado por mim, Laís Ferreira, teve produção minha e de Jonas Lucas Vieira, e edição e pós-produção de Laura Marinho e Felipe Silva. Eu te espero no próximo episódio, sempre te lembrando que o Teoriza é um podcast feito pela Diretoria de Comunicação da UFPE. Até lá!